Tã, tã. Opa, 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 conectados. Vamos lá. Só deixa eu te chamar aqui. Cadê o Roy? Fala, mestre Kim! Tudo Fala, bem? Roy. Tudo jóia e por aí? Beleza! Tranquilo. Chegando agora. Só estamos nós aqui? Tem mais alguém? Tá entrando aí, Ah, entrou Renatão o aí, ó. Renato, meu camarada. Renato Nano, faz tempo que eu não vejo. Fala, Renatão, seja bem-vindo. Alcidones. A galera Aí, ó. conhecida aí. Hiromi. Hiromi é minha aluna. Tá Ah, presente aí. legal, hein? Falei pra você que Show. teve uma amiga que viu uma live nossa e falou que o seu irmão faz mentoria com uma amiga dela. Te contei isso? Meu Cheguei irmão? a falar com você disso? Não. Eita. Não sei. Tem uma amiga minha, que é a Jushimura, ela tava vendo uma live nossa, acho que ela viu o seu nome, o sobrenome, né? Kim, ela falou assim, Ah, peraí. Ela falou assim, tem uma amiga minha que faz mentoria com o irmão dele e tal. E ela trabalhava na área de masoterapia, essas coisas, mas eu acho que agora ela mudou de área, né? Mas parece eita. que tem uma amiga dela que tá fazendo algum curso aí, alguma coisa com algum irmão, seu irmão, alguma coisa assim. Pode ser. Vixe, mano. É que a gente tem uns projetos, só que a gente não conversa sobre os projetos. É Eu bizarro. Cada imagino, é uma tem muita sua. coisa, né? Mas não, mas ele tem umas paradas, né? Uma parada ele faz comigo aqui. Acho que não sei se a maioria das pessoas já sabe, mas a parte de planejamento, né? Da financeiro para terapeutas, profissionais da área da Aham. saúde, que eu encabeço aí, é ele que é o organizador. E aí ele Legal. tem um projeto dele também. Mas aí eu não sei, eu Claro. não vou saber te responder. Mas eu já ouvi esse Não, nome não me é estranho, não. ela comentou, ela falou assim, nossa, você tá fazendo. Eu falei, pô, eu conheci ele no curso lá da Quasar e tal. Top. Acabou virando amiga, a gente foi combinando aí de fazer as lives. Ela, nossa, que mundo pequeno, né? Realmente, o mundo é É um um ovo. ovo. Era Total, cara. digital então, né? Mas show de bola. Vamos ver. Vamos ver, já Legal. vamos dar uma introduzida. Adriano mentorando. Joia. Uma galera que eu conheço tá aí. Então, beleza. Vamos lá. Primeiro, essa aqui vai ser a última live de setembro de 2020. Falando Isso. aí sobre o setembro amarelo, sobre o aspecto mental, cerebral aí, das mentes dos seres humanos, dos nossos pacientes, e como que a hipnose é uma ferramenta que é bem boa, pode ajudar nesses casos. Então, estive trazendo o Roy nesse mês de setembro. Hoje a gente vai falar sobre vícios, tá? E em Boa. outubro eu vou combinar com ele ainda uma data para a gente falar sobre fobias e uma breve apresentação, né? Fazer uma auto-hipnose aí para ele dar uma palhinha aí do que essa ferramenta Legal. pode fazer na vida das pessoas. Então agora a gente vai, quer dizer, eu vou passar a bola pro Roy para ele falar um pouquinho dele, quem não conheceu a gente, né, quem não conheceu o Roy, para ele dar uma breve introdução de quem é ele aí, só para situar. Vamos lá. Se depois dessas 4 lives aí ninguém lembrar da gente ainda, Azedou, mas né? vamos lá. Meu nome é Rafael Roy. Roy é apelido aí, mas eu gosto mais já. Todo mundo me chama já de Roy, já acostumei mais. Sou hipnoterapeuta. Trabalho aí, por enquanto, com diversas áreas que a hipnoterapia pode auxiliar. Tanto que todas essas que a gente falou aqui, sobre a parte de a depressão, ansiedade, todas as lives que a gente fez anteriormente, eu já peguei pelo menos algum caso dessas lives, né? Inclusive a de vícios também, a gente vai falar hoje, são casos que eu já peguei, né? Então, sou hipnoterapeuta aqui na região de São Paulo, capital mesmo, ali na região do Paulista. Manda um abraço aí pro César que está entrando agora também, que é da sua turma. Cezinha, Que Coutinho. é Coutinho, grande Coutinho. Priscila, minha amiga, minha contadora. Aliás, quem estiver precisando aí, pode falar com ela, que ela manja muito. E é isso, hoje vamos falar um pouco sobre vícios, né?
E é legal falar desse assunto porque a gente começa até pelas definições, né? Do que é um vício. E a gente tem várias, se a gente for pesquisar, existem várias definições do que é um vício, né? Mas aqui, para resumir, eu acho que a gente pode dizer que vício é todo aquele comportamento, toda aquela atitude que a gente faz de forma frequente, mas que gera algum tipo de prejuízo, tá? Porque existe uma série de coisas que a gente faz com uma certa frequência e não necessariamente a gente gera um prejuízo. Por exemplo, eu tenho amigos que jogam pôquer toda quinta-feira. Os moleques são viciados no pôquer? Não. Eles não estão vendendo a casa, não estão vendendo o carro. Eles estão ali se divertindo, uma aposta, uma quantidade onde todo mundo ganhou, perdeu. Ninguém vai deixar de viver ou perder, ter qualquer prejuízo com isso, né? Porque existe, sim, o vício de jogo. E também existe uma diferença aí, vamos dizer assim, entre o vício e a dependência, né? Eu acho que é muito legal ressaltar, porque o vício, como eu falei, é essa rotina que a gente preenche o tempo inteiro, que a gente executa, essa automatização de algum comportamento, algum hábito, que a gente executa e que a gente não tem, vamos dizer assim, um controle, e além disso ele causa um prejuízo. A dependência, muitas vezes, nem sempre ela nos traz um prejuízo, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta, ela depende de tomar um remédio para pressão, geralmente, para o resto da vida, né? Pessoas que são soropositivo, por exemplo, elas também têm uma dependência de tomar aquele coquetel de remédios para manter ali uma vida saudável, continuar vivendo, apesar de ser soropositivo. Então, depender de alguma coisa, a gente às vezes fala, a pessoa é dependente química, né? Eu acho que esse termo, claro que ele tá certo, eu não acho que ele esteja errado, mas a dependência não necessariamente é um vício. Pode ser, mas não necessariamente é. Tá? Então aqui a gente consegue traçar esse paralelo separando exatamente esses dois pontos. O vício é aquela coisa que eu realmente não tenho controle, se eu quiser parar eu não consigo e tá me gerando prejuízo. Tá? A dependência às vezes é uma coisa que eu preciso fazer, querendo ou não querendo, precisando ou não, quer dizer, precisando, vai precisar, mas assim, se eu escolher parar, eu posso, mas eu não paro porque eu dependo daquilo para sobreviver, tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui são essas diferenças, né? O vício não necessariamente está ligado a somente uma dependência química. A gente vê muito as pessoas falando assim, a pessoa é um usuário de drogas, mas ela não consegue sair porque é uma dependência química. Às vezes, tudo isso vai muito além somente da questão química. Tá? Existe um hábito que foi trabalhado e alimentado, existe uma série de gatilhos que são disparados como um mecanismo de fuga para usar aquela droga, e até a percepção de senso de realidade muitas vezes é alterada. E aí quando isso acontece, a pessoa perde o controle, mas não só por causa da química, da droga já ali, que virou uma rotina no corpo daquela pessoa, mas tem toda uma cadeia de hábitos. Você pega uma pessoa que fuma, por exemplo, às vezes cada cigarro daquela pessoa é disparado com algum gatilho específico, com algum momento, com alguma sensação. Às vezes a pessoa fuma um maço de cigarro por dia e cada um daqueles cigarros tem um significado. A gente comentou um pouco disso em alguma live anterior, mas é para ver que não necessariamente somente a dependência química ali, falando aí da química da droga, por exemplo, é o fator que faz com que a pessoa permaneça usando, né, permaneça naquele ciclo do vício, tá? Existe muito ali uma questão comportamental também que precisa ser trabalhada. E aí, falando disso até, é por isso que muitas vezes quando a gente fala da hipnose para o vício, né, que é o objetivo aqui do que a gente vai falar um pouco hoje, é como é que a hipnose pode auxiliar aí no tratamento de vícios, por exemplo. Eu acho que muito a gente precisa começar a entender que a hipnose é mais uma ferramenta nesse processo, tá? Tem muita gente que vem buscar a hipnose para vício e acha que a hipnose vai fazer um milagre. Não só para vício, tá? Tem muita gente que vê na hipnose um milagre, a resolução da vida dela para qualquer coisa da vida dela,
Eu acho que não só na hipnose, qualquer outro tipo de terapia ou qualquer outra ajuda que as pessoas buscam, muitas vezes ela vê ali que aquilo é uma fórmula mágica para ajudar ela a cortar aquilo lá de uma vez por todas. E não é assim que funciona, né? Eu até falo para os meus clientes, os que eu trato para vício, que quanto mais esse tratamento for, vamos dizer assim, multitaréfico, não sei se existe essa palavra, né? Mas quanto mais a gente agregar uma força-tarefa de processos para auxiliar esse tratamento, melhor. O psiquiatra, o psicólogo, nutricionista para melhoria da alimentação, os exercícios físicos e a hipnose para ajudar a trabalhar nessa questão comportamental, de hábito, de ansiedade, etc. Tá? Então, não ter somente... Falar que a hipnose ajuda muito, mas a hipnose sozinha ela não faz milagre, nem para o vício, nem para qualquer outra demanda, vamos dizer assim, né? Para qualquer queixa. Tá? Então, acho que para a gente começar a falar de vícios e hipnose, essa abertura aqui já começa a deixar, essa introdução já começa a deixar algumas coisas muito claras. Né? Que Total. Quanto mais você completar esse trabalho com outras informações, melhor. Sim. E aí, temos dúvidas aí, comentários que você quer já complementar com alguma coisa do que eu falei? Não, tá certinho. Só não acrescentar nada, tá tudo... Mas esse é o ponto mesmo. Acho que a partir do momento que faz mal para a saúde do paciente, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado na avaliação e procurar uma ajuda, né? E aí o tratamento multidisciplinar é a grande sacada, não tem como, né? Uma ferramenta não resolve, nunca, né? Acho que não dá. Às vezes até resolve, viu? Que nem já teve casos, acho que até o Pyong estava contando lá no curso de vocês, que ele fez um atendimento, uma sessão, uma pessoa que fumava crack há não sei quantos anos, mais de 10 anos, quebrou, e uma sessão resolveu, mas não é regra. A gente precisa entender isso, né? Essa pessoa assim, conseguiu resolver, mas não é regra. Isso. É isso que acho que tem que ficar bem claro, né? Acho que não dá para generalizar e também não dá para fazer uma e acabar, porque aí a gente tem que repor o que ele perdeu, entendeu? Como ele ficou magro, acho que talvez uma nutri ali, um nutrólogo, né? Acho que quem trabalha com essa parte de dieta, acho que recuperar a estrutura, assim. Mas não, mas acho que foi na minha turma mesmo que ele comentou, que foi ele que tirou, eu acho, até. Foi ele que fez o atendimento, inclusive. Não, mas dá, assim, dá pra tirar do bruto, vai, digamos assim, tira o grosso, limpa a sujeira grossa, mas aí a lapidação, aí acho que precisa pode ser que junte, né, outras ferramentas. Assim, mas caso a caso, né? Exato. Assim como, por exemplo, pessoas que têm, sei lá, às vezes compulsão alimentar, que muitas vezes é derivado de outras questões emocionais. Aí você vai lá, faz uma hipnose, que a pessoa que tinha um hábito ali de comer 10 pães por dia, corta de uma vez por todo. O corpo daquela pessoa estava preparado para receber, já estava recebendo aquela quantidade de alimento, vamos dizer assim, né? Há tanto tempo que quando você corta de uma vez, ela começa a ter outros problemas, porque é uma mudança muito brusca, né? Então precisa também fazer esse acompanhamento para ir readaptando aos poucos, o corpo entrar no eixo, para voltar ao equilíbrio e a pessoa comer ali moderadamente e tudo mais. Então quando a gente fala aí de vícios, compulsões, inclusive quando o assunto entra aí na questão alimentar, esses cuidados também são extremamente importantes, junto com os exercícios e todas as outras questões de aceitação e tudo mais, né? Temos perguntas aí, Kim? Galera também, tem algum comentário? Alguém quer perguntar já alguma coisa? Lembrando. Quer complementar alguma coisa aí? Fica à vontade. Quem tá na live, prioridade nas respostas. Se não aparecer, eu abro aqui. Tem até pergunta, acho que dá até para responder, da última live, que foi um dos meus alunos que mandou. Ler aqui. A compulsão, né? Como lidar com a compulsão. Acho que agora entraria um pouquinho também aqui por comer, por sexo e compras. A gente falou de compras, né? Na última. Sim. Acho que dá para falar um pouquinho sobre a compulsão do sexo, né? Acho que foi um caso clínico que você teve. Sim, eu tive um caso onde a queixa, né? Porque a gente costuma dizer que demanda e queixa são duas coisas que normalmente são distintas. Às vezes a pessoa vem com uma queixa, igual esse caso que eu peguei, a queixa da pessoa era compulsão sexual. Ela relatou que não conseguia, muitas vezes, se controlar, era uma espécie de
fissura que ela tinha. Então, às vezes, até em momentos nos quais ela estava reunido com a família, vamos dizer assim, estava lá com os familiares, época de Natal, por exemplo, em plena ceia de Natal, essa pessoa relatou que teve que sair no meio da ceia para encontrar uma pessoa lá X e resolver a questão da fissura. Ou seja, a queixa era fissura. Quando a gente veio para o atendimento, descobrimos ali durante o atendimento que por trás daquela fissura, daquela compulsão, existia uma raiva muito grande. Então eram outros fatores que estavam ali por trás. É sempre assim? Não necessariamente. Tá? Muitas vezes pode ser... Mas assim, geralmente, se todos os exames... Por isso que eu falo que tem que fazer sempre... trabalhar com o máximo de integração possível, porque não somos só o corpo e nem só a mente. Nós somos o conjunto desses dois. Então, primeiro de tudo, fez todos os exames, percebeu que existe alguma disfunção fisiológica para compulsão, por exemplo, ou até o inverso, né? Que tem também as pessoas que não conseguem comer nada e tudo mais. Eu esqueci o termo agora, o nome, mas tem o nome. Então, precisa fazer primeiro todo esse, na minha opinião, assim, esse cheque, esses exames fisiológicos. E a partir dali, se não identificar que não existe uma questão, às vezes, hormonal, uma questão, sei lá, de alguma disfunção específica, começar a trabalhar e verificar, né? Buscar aí as causas emocionais, tá? Então, eu acho que com relação à compulsão, tem muito a ver com causas emocionais e pode ser das mais diversas. Nesse caso que eu peguei era a raiva, mas pode ter a questão de alguma tristeza, algum trauma. Tem um caso que até contaram também, eles sempre contam lá no Instituto Quasar, daquela moça que começou a engordar muito, foi procurar o terapeuta, e no fim ela descobriu o quê? Que durante a sessão dela, que ela comia normalmente. Em um determinado momento da vida, ela começou a comer muito. Érica, anorexia, obrigada, é isso mesmo. Em determinado momento da vida dela, ela começou a comer demais. E ela não entendeu por quê. Aí quando foi fazer a sessão, voltou, fez a regressão, ela voltou, descobriu-se que ela, em um determinado momento da vida, ela tinha sofrido um abuso na infância. E passou a questão do abuso da infância, foi superando. Entrou na fase da adolescência, da juventude ali, começou a se relacionar com várias pessoas, vários caras. E aí nenhum deles queria nada sério, então ela começou a já criar dentro dela aquela percepção de que homem não queria nada sério, era tudo igual, somado ali com a questão do abuso. Aí, de repente, ela casou com um cara, encontrou o cara que era o príncipe da vida dela e tudo mais, super apaixonada, casaram, estavam bem. E se não me engano, esse caso é muito antigo, foi acho que, se não me engano, o Gerald Klein que pegou esse caso, e o Pyong e o Bruno relatam ele lá no curso, ou seja, mais de 60, 70 anos atrás. E aí essa mulher na noite de núpcias, conversando com o marido foi querer ser bacana com ela, foi falar assim pra ela, olha, você mudou minha vida, eu tô muito feliz com você, mas eu preciso te confessar, eu era antes de... Eita, Roy. Caiu. Caiu. Cadê o Roy? Deu uma quebrada aí, acho um minutinho aí. Eita, não sei se é a minha internet. Até onde vocês ouviram aí? O marido ia falar pra ela que ele era... Isso, o marido começou a falar pra ela, falou, olha, eu amo muito você, mas eu era uma pessoa muito canalha, eu não me importava, não respeitava as mulheres e tal. E aí o que acontece? Nossa. Quer ver? Calma aí. Aí, não sei. Cortou brutal agora, velho. Caraca, não sei o que tá acontecendo aqui. Aparentemente minha internet tá ok. Bom, vamos lá. Onde vocês pararam? Não, ali na mesma história. Você ia falar que ele ia contar. Meu Deus, cortou ali de novo, não é pra eu falar então, pelo visto. Não, ele ia falar pra ela que ela era o amor da vida dela e tal, mas que
ele era muito canalha com as outras mulheres. E aí, quando ele falou isso, criou a conexão com todas as coisas que aconteceram anteriormente. Ou seja, o abuso, todos os homens que deram errado. Aí, ela foi e casou com um cara que é o amor da vida dela, só que esse cara revelou que ele era igual aos outros. Mente subconsciente vai lá, na intenção de proteger, faz o quê? Opa, não, peraí. Pô, o cara que achava que eu achava que era o amor da minha vida também já teve esse comportamento, o que impede dele voltar a ter? Quem garante que eu realmente sou essa pessoa? A mente subconsciente vai lá no intuito sempre de te defender, fez o quê? Todo homem realmente não presta, inclusive o marido dela. Vamos fazer o quê? Vamos afastar ela dos homens. Como? Isso. Tornando ela menos atraente. Como é que podemos fazer isso? Compulsão alimentar. Há uma tendência de que se ela comer bastante, ela vai ficar um pouquinho mais cheinha, e aí os homens tendem a diminuir o assédio em cima dela. Claro que não faz nem sentido um negócio desse, mas a mente subconsciente cria subterfúgios. E aí o que aconteceu com ela? Começou a engordar e não parava mais de comer. Sim. Era um mecanismo de defesa. Isso, no caso dela, foi encontrado ali na sessão e trabalhado. Trabalhou essa questão emocional, ressignificou tudo isso, parou, voltou a comer normalmente, as coisas voltaram a acontecer. Acho que a Erika comentou aqui, né, sobre, se você é feia, nem vai ser estuprada, coisas do tipo, né? Exato, e infelizmente esse tipo de coisa a gente, né, vivencia no dia a dia. Então, Rói, volta! Caraca, mano. Alô? Voltou? Voltou médio. Voltou? Ouço cara, sua eu acho voz, que a minha mas não vejo a internet... sua imagem. Tô aí? Só ouço Alô, você. voltei? Eu não te vejo, só te ouço. O pessoal tá vendo ele? Tá vendo ele mexendo? Não, então eu vou voltar. Caraca, velho. Problemas ao vivo? Quem sabe faz ao vivo. Live funciona para dar problema, é assim mesmo. Cadê ele? Chamando. Tá conectando. Voltei? Voltou, agora voltou. Caraca, acho que minha internet deve estar ruim aqui em cima. Vamos lá. Acho que caiu, voltou. Voltamos, né? Voltou. Tomara que continue. Vamos lá. Então, assim, a questão da compulsão, cara, ela pode estar atrelada a diversos outros fatores emocionais, e aí o corpo reage como um mecanismo de fuga, né? De alguma forma. E aí vai para compras, compulsão alimentar, compulsão por sexo, tudo isso pode estar interligado a fatores emocionais ali muito mais profundos, tá? Sim. Acho que isso responde a pergunta aí, né? Eu acredito. Total. Porque até a outra pergunta foi se vícios pode ser hereditário. Cara, pelo que eu me lembro, do pouco que eu andei estudando ali sobre vícios, pode ter questões hereditárias sim, tá? Questões genéticas que contribuam para uma suscetibilidade maior a determinados tipos de vícios, tá? Principalmente, por exemplo, filhos de pais alcoólatras, fumantes, inclusive mães que continuaram fumando na gravidez, não é culpa só da mãe, tá? O próprio pai que fumou a vida inteira também pode passar esses genes, com certeza. Então, existem fatores, vamos dizer assim, genéticos que podem influenciar, sim, na questão do vício, tá? Tá, então respondido. Agora, tem uma pergunta aqui, Kim, do Renatão, meu amigo. Em que estágio de uma dependência a hipnoterapia é recomendada? Cara, eu acredito que em qualquer estágio, tá? Até porque, às vezes, a pessoa que é dependente, ela não necessariamente tem vamos dizer assim, uma percepção, muitas vezes, de que aquilo já virou uma dependência, já virou um vício, né? Então, qualquer estágio. O primeiro passo é que ela precisa ter, pelo menos, consciência de que aquilo está atrapalhando a vida dela e que ela precisa mudar, tá? E aí, procurar um profissional
para entender junto com o profissional ali o que pode ser feito para auxiliar essa pessoa, mas não tem uma fase específica. A qualquer momento que ela quiser mudar e ela entender que ela precisa de ajuda para mudar, corre atrás. Temos comentário da Pri aqui. Tem. Como a hipnose pode ajudar na questão do hábito inconsistente que está por trás do vício? Eu não entendi muito bem, Pri. O hábito inconsistente? O que seria esse hábito inconsistente? Pode ajudar na questão do hábito. O inconsciente. Se for o hábito inconsciente... Na verdade, todo hábito acaba sendo meio que inconsciente, né? Porque o que acontece? O hábito ele acontece porque o corpo automatizou um determinado processo que foi feito repetidas vezes. Inconsciente mesmo. Legal, Pri. Então é isso. Todo hábito, na verdade, ele surge de uma repetição de comportamento, de uma série de coisas, tá? Ninguém transforma um hábito de um dia para a noite. Uma pessoa que ela começa a beber, por exemplo, às vezes ela começa lá na infância, na adolescência, começa a beber por causa dos amigos, começa a beber por causa, sei lá, de ser descolada, etc e tal. E aí ela começa a beber, o organismo vai se adaptando àquele processo da bebida e ela vai criando o hábito, né? A consistência do processo vai fazendo com que aquilo vire um hábito. E aí o organismo mesmo cria uma série de gatilhos para que ela continue bebendo aquilo, né? Tem gente que tem realmente o vício, a facilidade do vício, às vezes por questão genética, ou por questão do hábito, ou os dois juntos, que às vezes é muito pior. E aí chega um ponto que a pessoa percebe, ela entende que ela está se deteriorando por causa disso, vamos dizer assim, e é um momento, muitas vezes, onde ela quer parar e não consegue. E aí a hipnose pode entrar auxiliando esse processo. Agora, tem muita gente também que está ali no vício, está morrendo, está... já, vamos dizer assim, entregou, não acredita mais nada, ela não quer sair daquela, aí não tem o que possa fazer para ajudar essa pessoa, né? Porque o primeiro ponto é ela querer se ajudar e se esforçar um mínimo que seja para poder sair daquilo, né? Tanto que tem casos, qual que eu ia falar agora? Me veio uma na cabeça aqui, muitas vezes tem muita gente que vem e fala assim, eu tenho um tio que ele é usuário, bebe, fuma, e a hipnose pode ajudar ele? Minha primeira pergunta é essa. Ele quer ser ajudado? Porque às vezes as pessoas não querem, né? Então, eu acho que ele não quer, não acredita. Então não adianta também, porque aí o pai ou a mãe ou o irmão, sei lá, uma pessoa preocupada vai levar essa pessoa lá, ela não vai se esforçar para resolver a questão dela e a hipnose vem para potencializar esse esforço, né? Que a pessoa sozinha não está conseguindo. Então é um trabalho, é um processo, mas a pessoa primeiro de tudo ela precisa querer, tá? Se entra nesse hábito inconsciente, ela não sente que está sendo prejudicada por isso, não tem como fazer a mudança. Total. Joia. Mais alguma aí? Quem está online é a preferência, hein? Senão eu vou ler aqui. Enquanto vocês mandam aqui, eu vou ler uma aqui. Essa aqui é do meu mentorando, do Adriano. Como podemos fazer gatilhos para mudar pensamentos perante, acho que de toda a série que a gente falou? Tá. Você quer falar essa ou você quer deixar para auto-hipnose? Não, a gente pode falar. Gatilhos para mudar pensamentos. Na verdade, assim, eu acho que o primeiro passo de todos, que normalmente é o mais difícil, inclusive, na minha opinião, pelo menos, é nós somos criados dentro desse universo onde é muito mais fácil eu reclamar das coisas que me acontecem do que eu olhar para dentro de mim e falar assim, tudo bem, aconteceu. O que eu posso fazer para superar, para seguir adiante, para passar por este processo? Então, acho que o primeiro passo, antes até de gatilhos ou coisas do tipo, é a autoobservação. A gente precisa criar esse hábito de nos observar mais e reclamar menos. Porque tem uma série de coisas que muitas vezes não depende de nós. Ou ainda que dependa, a gente não tem o controle total de que aquilo vai acontecer do jeito que a gente quer. Isso acaba gerando muitas vezes frustração, tristeza, e a gente tem uma tendência de querer culpar o outro por aquilo que a gente faz. Então, quando eu estou culpando o outro, nada mais é do que eu estou jogando aquela desculpa minha em cima dele para poder extravasar. Mas culpar o outro muitas vezes não vai resolver. Fulano me fez perder um dinheiro. Tá bom, você perdeu o dinheiro. O que você pode fazer para recuperar? Então, primeiro, assim, eu não sei nem se gatilhos, mas eu acho que quando você começa a olhar mais para si e ganhar consciência de si, com o intuito de foco na solução, isso já começa a te ajudar, um pouquinho pelo menos,
a mudar a sua percepção de realidade e rumo a alguma coisa que você quer. É o que eu falo sempre. Nós temos uma facilidade gigante de saber o que não queremos. Ah, não quero ser pobre, não quero ser rico. E a gente fica tão focado nessa ideia do não quero, que a gente tem uma gigantesca dificuldade de saber o que a gente quer. E se a gente não olha pra gente e começa a reparar nesses padrões, a mudança já fica mais difícil de mudar, né? De acontecer. A mudança de mudar é óbvio. Mas a mudança fica um pouquinho mais difícil de acontecer. Sim, total. Vai ele complementando aí. Frase de reclamar menos. Infelizmente as pessoas adoram terceirizar os problemas ou frustrações. Isso. Óbvio. E na verdade, Mais tem até fácil, um documento. É claro, quando a gente joga no outro aquilo que está incomodando a gente, é um reflexo nosso, na verdade. É que a gente não consegue ficar pé da vida com a gente mesmo, né? Ou se culpar, ou se responsabilizar. E muitas vezes não é a culpa nossa, mas assim, tudo bem, não é culpa minha, mas uma coisa é assim, ó. Por exemplo, aqui, o Kim, sei lá, me fez alguma coisa ruim aí. Eu vou ficar a vida inteira reclamando que o Kim fez alguma coisa ruim? Tá bom, ele já fez a coisa, não vai ter como desfazer. Então o que eu tenho que fazer aqui? Tá bom, Kim fez uma coisa ruim? Legal, parabéns. Como é que eu vou resolver isso dentro de mim? Porque o incômodo é meu agora. A partir do momento que ele me prejudicou, o incômodo, a chateação, a tristeza é minha. Então eu preciso olhar para dentro de mim e falar, peraí, por que eu estou com esse incômodo? Tá, porque o Kim fez um negócio que eu não gostei. Tudo bem, já fez. Tem como resolver? Não tem. Então o que eu preciso fazer? Quais são as ferramentas que eu posso acessar, usar, que pelo menos no longo prazo, aí, com o tempo, eu consiga tirar isso de dentro de mim. Uhum. Porque entra, se não, muito naquilo, fugindo até um pouco do assunto aqui, entra muito naquilo do, como é que é? Quando a gente está com raiva do outro, quer se vingar do outro, por dentro a gente fica xingando o outro tá lá vivendo a vida dele e você tá aqui remoendo aquela série de sentimentos negativos que estão aí dentro. Então, primeiro, a gente não tem responsabilidade muitas vezes sobre tudo que acontece com a gente. Então a gente precisa olhar pra gente e falar, tá bom, não é minha responsa, aconteceu, não queria, mas como é que eu faço pra seguir? Que a vida segue em frente. O que eu faço agora pra mudar isso? Então, com relação à questão dos gatilhos, eu acho que o primeiro grande passo é começar a olhar para si, analisar os incômodos e ver de que forma você pode mudar esses incômodos, tá? Muitas vezes sozinho vai ser muito difícil. E aí você vai procurar várias outras ferramentas, outras possibilidades que possam te auxiliar naquilo, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem breve, fugindo um pouco aqui do assunto do vícios, mas para explicar isso aí melhor. Eu, num determinado momento da vida, eu estava muito insatisfeito com o meu momento profissional da época. Aquilo começou a me incomodar num ponto onde, primeiro, comecei a olhar para dentro. Falei, tá, o que eu posso fazer para mudar isso aqui? Não encontrei soluções, não via um caminho. E aí, quando eu falei, bom, mas tudo bem, eu já entendi, olhando para mim, que existe um incômodo. Fui buscar uma ajuda profissional e consegui reverter essa percepção de realidade. Então, às vezes, a gente precisa, sim, de ajuda profissional, não tem problema nenhum, nem tudo a gente precisa ou tem que fazer sozinho. Mas o primeiro ponto de todos é se observar para que pelo menos a gente encontre um incômodo. E se a gente não conseguir resolver sozinho o incômodo, aí buscar alternativas, talvez aí profissionais, para resolver aquilo. Beleza? Tranquilo. Legal? Show a explicação. É isso aí. Mas é bem simples. Legal, Cara. obrigado. Essa questão de consciência e tal. É focar, foca em você. Até isso é um exercício e é um hábito, né? É que a gente não exerce isso. A gente acaba fugindo muitas vezes, é um mecanismo de fuga. Ah, eu tô sofrendo, não quero sofrer? Sei lá, vou beber, vou fumar, vou pra balada, vou ficar na internet. A gente não para ter aquele momento de reflexão, que nada mais é. A emoção da tristeza, ela tem essa importância de trazer a gente pro nosso centro, para ficar no nosso cantinho, quietinho, observando aquilo que está acontecendo com a gente para buscar a melhor maneira de superar aquilo, né? Não preciso virar melhor amigo da pessoa que me fez mal, por exemplo. Sim. Mas tudo bem, eu preciso tirar aquilo de dentro de mim, né? Isso, inclusive, é parte do processo da terapia. Muitas das coisas que a gente faz na terapia é com esse intuito de tirar aquela angústia de dentro de você. Você viver uma vida que você quer viver daqui para frente, já que o que aconteceu você não tem controle. Acho que a gente fugiu um pouquinho do assunto aqui dos vícios, mas acho que é legal deixar claro isso também, trazer essa percepção para a galera, né? Mas eu acho que é bom para entender que o processo da hipnose, da hipnoterapia, da hipnose clínica, ele é muito complexo e ele é muito... Não é só o tema que a gente fala, e sim o contexto geral. Exatamente. Só para vocês entenderem como que a técnica mesmo, né, a ferramenta, ela é... Cara, ela não é que ataca, mas ela atua
de uma forma Atua. muito detalhista. Então a gente vai caçar Exato. detalhe por detalhe, cara. Você não tá entendendo. Então, a gente levantou Exatamente. aqui temas grandes, né? Tipo, digamos Sim. que o iceberg gigantesco de vícios. Mas vício, a gente só tá generalizando, mas quando a gente vai tratar, é esse Tem detalhezinho muitas coisas por bem trás. pequenininho. Putz, muito, né? Exatamente. Muito. Mas é show. Puta explicação foda. É o Roy, né, velho? Convidado pica é assim, Tô velho. aprendendo Tem com essa... vocês aí, galera. Aqui outra pergunta de uma cliente. Pode Meu mandar. filho, com isolamento social, meu filho começou a jogar videogame online. E eu não sei se isso é vício, dependência ou isso é lazer pra ele. Como que eu consigo diferenciar? Putz, cara. E aí? É uma questão bem delicada. O que eu costumo dizer é o seguinte: precisa entender, e inclusive entender com ele, se isso está gerando aquilo que a gente falou, o prejuízo. Por exemplo, ele consegue fazer as demais atividades que ele tem para fazer, sei lá, estudar, não sei quantos anos necessariamente ele tem. Se for uma criança, ele consegue cumprir as tarefas dele, estudar, fazer algum tipo de exercício, enfim, as coisas que ele precisa fazer, talvez até em casa. Se é um adolescente, se ele às vezes já trabalha, consegue trabalhar, estudar. Precisa analisar esse quadro, né? Porque, assim, pode ser que seja um lazer e como às vezes talvez ele não tenha outras obrigações ou outras coisas para fazer, e esse seja o lazer dele, né? Uhum. E se não está trazendo algum tipo de prejuízo, e aí pode ser qualquer natureza, tá? Pode ser que, por exemplo, os pais muitas vezes se incomodam com as crianças jogando muito tempo, né? Aí vai lá e fala assim, ó, desliga isso daí. Ah, não quer desligar, fica com raiva, quebra as coisas. Opa, precisa começar a analisar o que está Sim. ali por trás, né? Mas talvez também, acho que muitas motivações, muitas coisas que podem ser motivadoras é começar a trazer ele para outros tipos de atividade. Ainda que a pandemia, vamos dizer assim, esteja aí para trazer aí Uhum. né? Mas buscar fazer outras atividades que possam misturar um pouco com a questão dos jogos, né? Então, acho que precisa primeiro localizar a questão do prejuízo aí, mais precisamente, vamos dizer assim. O Joia. que mais, Kim? Temos mais perguntas aí? Dá pra tratar qualquer vício? Nossa, pergunta generalista. Qualquer Teoricamente, vício? depende, né? Tem que avaliar. Olha, é o que eu falei. Eu acho que quanto mais você torna a coisa multidisciplinar, como você falou, melhor. Primeiro precisa É, fazer os exames fisiológicos para ver, dependendo do que for o vício, né? sim. E como eu falei, a hipnose ela não faz milagre, ela não resolve todos os problemas do mundo, não é assim que funciona. Mas eu acredito que assim, ela é como eu sempre falo, ela pode ser uma ferramenta que não é que ela vai resolver necessariamente o seu problema, mas ela pode te ajudar nesse processo de mudança. Essa questão da resolução, eu já até falei em alguns outros vídeos meus, ela é muito subjetiva, é muito pessoal de cada um. Então, cada pessoa vai ter a sua percepção de ganho, de melhora, de qualidade de vida, né? É o que eu falo, por exemplo, ó, eu já atendi casos de pessoas que fumavam ali, da senhora que fumava há 70 anos e com 82 ela resolveu parar. Beleza, são Nossa. 70 anos fumando. Ela se esforçou para fazer o processo, em 3 sessões ela parou de fumar. Mas, por exemplo, Show. significa que ela perdeu total vontade de parar de fumar? É claro que não, porque o hábito, o vício, né, o comportamento está ali há muitos anos. Ela ainda tem vontade de fumar. Só que a Uhum. hipnose auxiliou ela a conseguir ter mais força de vontade para poder não repetir os padrões que ela repetia antes. Há uma tendência de que aos pouquinhos ela vá diminuindo cada vez mais essa vontade, porque ela está mudando esse hábito diariamente, tá? Então, assim, a hipnose curou a pessoa? Não. A hipnose não Uhum. cura nada. É a pessoa que resolve o problema dela. A hipnose é uma alavanca que vai auxiliar essa pessoa, potencializar aquilo que ela já quer mudar, que ela quer buscar de melhoria, de qualidade de vida. Tem pessoas, por exemplo, que fumam um maço de cigarro por dia e às vezes vai procurar hipnose e fala assim, olha, eu não quero parar de fumar, mas eu não quero fumar um maço de cigarro por dia. Eu quero fumar 2 por dia. Beleza, é o objetivo da pessoa. Então a Sim. hipnose vai, de alguma forma, né, o terapeuta, a hipnose, vai auxiliar essa pessoa a facilitar o processo para ela alcançar o objetivo dela. Então precisa tomar muito cuidado. Pode tratar os seus vícios? A gente pode testar em qualquer um desses vícios. E a percepção de melhora vai ser subjetiva e relativa a cada pessoa. Tá? Não dá para Sim. afirmar que dá para tratar ou não dá para tratar. Show, show, Acho que é show, isso. show.
E como é que é? Pergunta. Porque eles mandam umas perguntas cortadas, é cruel. Paciente com. Dois pacientes, um com 5. Exemplo, né? Um com 5 anos de uso de narcótico e o outro Tá, com 15 anos. É uma comparação, acho que ele quis fazer. tá. Tem diferença de resposta nas duas? Ou o tratamento com a hipnose? Tem diferença de respostas, mas não por causa do tempo de uso, tá? Tá. As diferenças das respostas, vão vir sempre derivadas da individualidade de cada pessoa. Então, não tem a ver com o tempo de uso, tipo de droga, não necessariamente, tá? Ela tem mais a ver com a pessoa em si e a predisposição que essa pessoa tem de realmente querer mudar, de se engajar no processo. Todas essas outras variáveis é que vão fazer muitas vezes a diferença. A questão multidisciplinar. Se esse cara que está ali com 15 anos está passando com a nutricionista, aliás, a Samia está aí, ó, beijo, Sam. Nutricionista, está passando com o psiquiatra, com o psicólogo, o hipnólogo, a chance dela pode ser que seja muito maior e ainda assim não é uma regra. A Rô tá aí também, beijo, Rô. Não é uma regra. Pode ser que aquele cara que está com 5 anos ali, sozinho, com uma sessão, perdão, o cara que está ali há 15 anos, com uma sessão, só a sessão de hipnose ele resolve. Pode ser. Mas pode ser que não. A subjetividade não está ligada ao tempo de uso ou ao tipo de droga. Está mais ligada à questão da percepção de mudança da própria pessoa, eu diria. Tá? Show. Então, Ó o respondido. João aí, ó. João, o Johnny da sua turma. É o John. Eu falo que é a sua turma, mas eu já falei, eu sou padrinho dessa turma. Eu me considero padrinho dessa turma aí, viu? Turma show. Foi. Cadê? Manda aí, Kim. Não, depressão. Não, dá pra tratar depressão? Dá pra tratar depressão. Mas acho que é tudo pergunta repetida. Das outras. Quem tiver na live e quiser mandar, manda agora, hein? Galera da live, tem pergunta aí? Quanto tempo a gente tem, Kim? 15 minutinhos. Quer dar recado? Pô, tem tempo pra caramba, né? Tem. Ixi, dá pra... Qualquer coisa... Se a galera não tiver pergunta, a gente pode fazer um pequeno aprofundamento aí, não sei. Mas eu acho melhor deixar pra última, né? A gente fala rapidinho de vício. Um spoiler, assim. Vamos deixar o bônus aí no final. Galera, perguntas, comentários, dúvidas? Querem saber o que mais sobre vícios? Hipnose acelera o tratamento de fobias. Fobias. Sim. Não, fobia a gente vai falar na próxima. Calma aí. Perfeito. Guarda essa pergunta aí para a próxima. Caraca, vem muita pergunta repetida. Tem que fazer um condensado, né? É que eu abro na hora, não tem nada planejado, não, porque tá se planeja... Aqui o bate-papo é no improviso, gente. É tipo, ao vivo é assim, não tem como. Acho que a galera do chat também. Galera, vocês estão por aí? Dá um joinha? Não tô vendo as mensagens subir aí, não. Tem gente aí ainda? Aqui, ó, Renato perguntou. Existe alguém que se tratou e teve que voltar porque o vício voltou? Recidiva do vício. Na verdade, comigo não teve, mas o que acontece é o seguinte, o vício, ele é passível de recaída, tá? Como eu falei, a mudança não é do dia para noite, estala o dedo, resolveu o problema. Às vezes a pessoa está tanto tempo ali naquele hábito, né? Naquele vício ali, que não é do dia para noite muitas vezes que muda. Eu vou dar um exemplo. Essa senhora que eu atendi, do cigarro, ela... na primeira sessão, ela não cortou de uma vez o cigarro, mas ela reduziu de 1 maço por dia, ou seja, 7 na semana, para 3 na semana, em uma sessão. 2 sessões, ela melhorou mais, mas aí ela passou por um momento de dificuldade, lembra, mecanismo de luta ou fuga, a mente tem uma tendência de voltar para o hábito antigo como fuga, porque o cigarro era ali o companheiro dela, era a fuga dela. E sua mente ainda está se desligando desse processo, né? Se desconectando, vamos dizer assim. Aí o que aconteceu? Ela voltou e fumou 1 maço por dia em uma semana de novo. Nossa. Aí fomos para a 3ª sessão, acalmou tudo, passou aquela bagunça, fizemos mais um trabalho, e aí a partir da 3ª, ela parou de fumar. Então pode sim voltar. Qualquer coisa que você trabalhe de cunho emocional, pode voltar, porque às vezes, por exemplo, você resolveu aqui uma questão. Aí lá na frente você passou por um outro processo que gerou um outro trauma. Pode voltar, né? Então... Mas, no geral, é difícil, porque a pessoa acaba entrando num novo hábito, né, e trabalhando essa questão.
Sim. Temos mais aí? A Santa está perguntando. Vício em comer, como fica? Na opinião de vocês, vício em comer é a mesma coisa que compulsão alimentar? A gente falou um pouco disso antes, acho que ela não estava aqui ainda, mas eu não sei, depende. Eu não acredito que isso. Normalmente, tem pessoas que gostam de comer bastante, mas não necessariamente elas têm uma compulsão, eu acho. Não é uma necessidade que é mais forte do que ela. A compulsão é aquela coisa que você não controla. Você tá ali, Isso. comeu, acabou de comer, continua comendo, já tá estufado, estourando e quer comer mais. É tipo peixe não tá de nem aquário, ligado né? Isso. Quando você tá com a comida, ele tá comendo, já tá estufado, mas tá comendo. Ou seja, isso gera prejuízos e tal. O vício de comer, tem gente... Eu conheço pessoas que são viciadas em comer pelo gosto, por comer mesmo, que acha gostoso, tem o prazer em comer, mas isso não causa um prejuízo. Ela come nos horários certos, come as coisas certas, mas ela é viciada, ela gosta de comer. Sim. Tá? Então eu acho, se for mais ou menos isso, eu não consigo comparar. Cara, depende, precisa analisar. A linha é muito tênue, eu diria. Mas eu acho que a compulsão está além do controle da pessoa. O vício, às vezes a pessoa pode ser que, sei lá, ela consiga trabalhar um pouco melhor. Precisaria analisar um pouco melhor os casos especificamente. Tem mais aí, Kim? Joia. Não, aqui acabou. Eu ia fazer uma, mas esqueci. Ia fazer uma minha mesmo. Vício em trabalho. Eu tenho um paciente que é viciado em trabalho. Mano, o cara não para. Tipo, pode ser que ele é oriental, né? Oriental é meio... não bate bem das ideias. Mas ele não trabalha. Os filhos querem pagar viagem para ele, mas ele não quer viajar com os filhos. Tipo, ele já tá já era para ter aposentado, mas ele só quer trabalhar. Isso é um vício, certo? É um vício. Eu não sei se chega a ser uma... Bom, no caso dele, talvez se ele já não tem nem a necessidade de trabalhar, se é uma compulsão. Mas se a gente voltar lá no mecanismo basal, vamos dizer assim, geralmente isso está ligado ao mecanismo de luta ou fuga. Tem um teste que a gente consegue aplicar, até de um livro que chama... eu esqueci o nome agora. Alguma coisa positiva, não é? Que é um teste bem legal. Ele consegue descrever de uma forma bem geral, é óbvio, certos perfis que a gente tem, que a gente começa a falar que são os nossos sabotadores, né? Os perfis dos pensamentos sabotadores. E aí tá ligado muito a comportamento, né? Pessoas que normalmente têm uma tendência grande de trabalhar, vamos dizer assim, que é viciada no trabalho, que são pessoas que normalmente, o sabotador normalmente dessas pessoas é o hiperrealizador, que a gente fala. Existem vários perfis, né? Quem tiver interesse aí depois me chama que eu mando o teste do link para vocês terem uma ideia de como funciona. E tem um livro lá que eu não vou lembrar, é alguma coisa positiva, agora me fugiu da cabeça. A idade é fogo. Então, acho que inteligência positiva, alguma coisa assim. E aí, tem esse site que tem o teste, que é correlacionado ao livro. Mas, por exemplo, normalmente essa pessoa hiperrealizadora, ela só se sente bem quando ela está gerando resultados. Ou seja, ela precisa trabalhar o tempo inteiro para que ela veja que ela está sendo alguém útil, para ela ver que ela está sendo alguém que está produzindo, que ela acha que ela só é feliz. Se ela ficar um tempo ociosa ou tirar um tempo para ela pensa que isso é perda de tempo, tá? Então, pode ser considerado, sim, muitas vezes um vício, e muitas vezes está ligado à questão emocional, sim, tá? Muitas vezes, inclusive, relacionadas a questões com os pais lá atrás, tá? Pode ter muita coisa envolvida, coisas né? aí. E a gente tem um negócio que inclusive eu aprendi com um grande amigo meu, o Lin, que a gente fala das atividades, pra gente buscar um equilíbrio, né? Porque a pessoa que trabalha demais, ela tem uma tendência grande, inclusive, a ser mais ansiosa e um pouco depressiva, inclusive, né? Assim como... Eu vou voltar no termo, fica mais fácil. Existem 2 termos que a gente usa que dá pra gente começar a classificar legal. Isso todo mundo pode fazer esse exercício para começar a incluir em qualquer atividade que escolher. Chama maestria e prazer. Existem atividades que a gente faz que não necessariamente a gente gosta, mas ele gera um senso de maestria. O que é maestria? É um senso de missão cumprida, de que fez alguma coisa útil, de que gastou energia e, em compensação, você aprendeu, evoluiu em alguma coisa, tá? E as atividades de prazer são aquelas que elas servem para recarregar a sua bateria, ou seja, não necessariamente elas vão gerar alguma coisa útil, são atividades que são feitas para gerar algo útil, mas elas
te dão ali uma sensação de prazer, de tranquilidade, de relaxar, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. E você, qualquer coisa, atividade que você quiser fazer, você pode pegar os dois e fazer essa medição e pode colocar uma escala aí de 0 a 10. Para dar um exemplo claro. Para mim, tá? Atividade de lavar um banheiro. Quando eu penso na atividade em si, a maestria para mim, pensando no resultado, é 10. Porque eu lembro do resultado e falo, pô, o banheiro vai ficar limpinho, bonito, cheiroso. 10 de maestria. É um trabalho que eu vou ter que executar que vai me gerar um benefício de alguma forma ali, uma sensação de bem-estar, de ter realizado ali a missão cumprida, com uma coisa que é útil, vamos dizer assim. Maestria é 10, mas o prazer dessa atividade para mim é 0. Quando eu penso na atividade em si de ter que lavar um banheiro, é 0, eu não tenho prazer nenhum. Mas quando eu foco no resultado, eu ignoro um pouco esse prazer 0, porque muitas vezes se eu ficar pensando que isso não me dá nenhum prazer, eu tenho a tendência de não querer fazer. Sim, né? Aí eu penso assim, putz, eu vou ter que lavar o banheiro hoje. Eu falo, meu, na minha cabeça vira um negócio monstruoso. Mas aí o que eu faço? Pra eu fazer a atividade logo, eu penso no resultado. Aí já imagina aquele banheiro limpinho, brilhante, cheiroso, que foi eu que fiz, que me dá um orgulho de ter feito, mesmo não gostando dessa tarefa. Eu vou lá e faço e é rapidinho e fica muito bom. Agora, jogar videogame, por exemplo, pra mim a maestria é 0, porque eu não tô perdendo meu tempo, entre aspas, ali jogando, eu não tô ganhando nada com aquilo. Né? E eu adoro jogar um videogame. Mas qual é o meu senso de prazer? É 10, porque eu tô ali descansado, não tô pensando em nada, tô me distraindo um pouco, tô recuperando energia. Então a gente precisa trazer as nossas atividades para esse equilíbrio. Uma pessoa que é viciada em trabalho, ela tá com senso de maestria 10 o tempo todo. Prazer 0. Nenhum no excesso é bom ou melhor do que o outro. Sim. A pessoa que excessivamente faz tarefas que são prazerosas, elas têm um senso de procrastinação muito grande. Isso gera muitas vezes ali ansiedade, desconforto, porque assim, tá só fazendo atividade de prazer e procrastinando aquelas que ela deveria fazer. Ela fala, putz, eu precisava terminar aquele trabalho, mas é tão difícil. Isso é tão difícil, eu não quero fazer. Se eu não vou fazer, eu vou fazer uma outra coisa. E foge, sabe? Uhum. Então, na minha concepção geral, bem geral, tá? Excesso de trabalho, você causa esse desequilíbrio com as atividades que você precisa fazer para ter um lazer, um prazer, para recuperar a sua energia, e pode ser fuga, tá? Então, pode ser uma compulsão aí sim, mas sempre com o objetivo de fugir de alguma coisa, muitas vezes, não é uma regra, ou ter que se provar o tempo inteiro de uma forma útil, né? Sim. Mas tá conectado sim, tem a ver com o assunto. Então, beleza. Então, respondi a minha pergunta. Teoricamente, essa do trabalho lembra bastante quem é viciado em academia, né? Também. Tá fugindo de alguma coisa. Com certeza. Muitas vezes tem o cara que vai 7 vezes na semana na academia, quer passar quase que 24 horas lá. Às vezes também, como é que fala? Uma necessidade ali de ter um corpo definido, ou sei lá, que acaba até prejudicando. Gente, tudo que é exagero é prejudicial, tá? Sim, total. Qualquer coisa, até água demais, se você tomar, prejudica um monte de coisa aí. Então tem que tomar cuidado e trazer. E aí é onde eu falo, né? Voltando ali naquele primeiro ponto que a gente comentou lá atrás, que trazer a sua consciência para se observar primeiro, começa. Mas não é só observar e falar assim, eu tô mal. Eu tô me observando e vi que eu tô mal. Acabou. Não. Por que eu tô mal? Por que eu ainda tô assim? Tudo bem, eu sei que fizeram tal coisa para mim, eu fiquei chateado. Mas por que eu ainda estou assim? Eu já fiquei chateado ontem. Legal, não gostei, tá bom. O que eu posso fazer para começar a mudar? Né? E isso para tudo. Se você começa a aplicar essa regra, você vai começar a encontrar mais caminhos e possibilidades para fazer pequenas mudanças. E pequenas mudanças, elas têm que vir diariamente. É os desafios diários, né? O objetivo está lá na frente, gigante, mas o desafio é todo dia. É a consistência antes da excelência para qualquer coisa, né? Não tem jeito. Exatamente. Não tem como, né? Não tem como. Show de bola. Não tem almoço grátis nem milagre. Quase isso mesmo. Bem, 5 minutinhos. Galera, tem alguma coisa aí ainda para adicionar, para falar, para perguntar, para comentar? Aí. Pode mandar. Quem comentou alguma coisa aqui, ó? Perguntaram se ia ficar gravado aqui. Você vai deixar gravado, né? Bom, eu vou deixar gravado e acabando aqui eu já vou subir pro YouTube. Então vai estar nas 2 plataformas. Legal. A Samia falou aqui que é viciada em comer, é verdade. Ela e o irmão dela, nossa senhora.
Eles gostam de comer bem. Mas acho viu? que esse vício de comer, será que é pra colocar alguma coisa na boca e mastigar? Seria isso? Pode Ou ser não? qualquer coisa. Olha, no caso deles aí, a Samia, se tiver ainda, pode responder, mas eu acho que ela tem o prazer mesmo, ela gosta de comer, sentir o Sentir o gosto da sabor, comida, né? Tá. sabor, de comer, né? Prazer em comer, tá ali comendo, tá sentindo prazer. É É, Masterchef, praticamente. e aí você fala, a pessoa é, né, magrinha, faz exercício, tá ali tudo em ordem, os exames todos muito bons. É, não é que isso gera um outro problema, defesa do corpo. Não, é só o Sim, prazer de comer. Por isso que eu falo, não gera um prejuízo, eu não acredito que seja uma compulsão. O problema, sim, ela, na verdade, ela tem os horários tão regrados que ela precisa comer naqueles horários para manter ali o corpo funcionando naquilo que ela já criou um hábito de funcionamento, né? Mas tem gente que come além da conta, não consegue parar. Aí sim, realmente não tem o controle sobre aquilo, né? sim. É muito complicado. Total. Ó, Carla É aqui quer isso. uma sugestão. Falar sobre medo. E aí? Quer fazer Medo. sobre medo? Falar sobre Cara, medo? medo? Medo vai estar ligado em fobias, talvez, não? É, É que assim, mas ó, na verdade, vai estar meio ligado que lá, mas assim, vários, né? o que a gente precisa Mas, entender, na verdade, sobre medo, de forma bem generalizada, na minha opinião, é o seguinte: medo, todas as nossas emoções, elas são importantes, elas têm o objetivo de defender. Qualquer uma delas que esteja exagerada, é que precisa tomar um cuidado para que ela se normalize. E quando a gente diz normalize, é aquilo que não causa um prejuízo. Por uhum, exemplo, o medo, ele tem a sua função extremamente importância para a nossa vida, que é o sim, quê? Manter você vivo. sim, Quando você tem medo, você toma cuidados, você ah, vai executar alguma coisa, você pensa bem, você pensa nas coisas que podem acontecer, dar errado ali, que possam te prejudicar, mas de forma que você vá fazer isso. Eu estava até vendo hoje numa palestra do Tom Lucas, muito legal, do Hypnoday do ano passado, e caiu justamente alguma coisa do tipo, que ele explicou uma coisa que eu achei genial. Ele falou assim, uma pessoa que não tem medo não necessariamente é uma pessoa corajosa. Uma sim, pessoa com medo, quer dizer, o oposto, né? O oposto da pessoa que tem medo não é uma pessoa corajosa, é uma pessoa destemida. E uma pessoa destemida é aquela que vai lá e faz e não pensa nas consequências. A pessoa com medo, aliás, a pessoa corajosa é uma pessoa com medo, só que ela reflete bem nas possibilidades, ela vai criar uma estratégia para executar o que ela tem que executar com medo mesmo. Só que ela vai sim. minimizar os riscos. Então, ela vai refletir, vai pensar, criou uma estratégia, opa, vou fazer. Ela está com medo, mas ela vai fazer com uma base melhor para evitar um problema maior. O destemido, ele vai lá e faz. Eu consigo, eu posso, eu vou. Ele não calcula muito É bem, né? nonsense, né? Só vai. Exatamente, nonsense. Total. Cadê aqui? Hipnoterapia e Então, medo, ela ajuda. Se a hipnoterapia ajuda. Tá. A hipnoterapia é o medo não. e ela ajuda e como? Fazer uma live sobre terapia e medo? Isso. A gente pode incluir a questão do medo nas fobias lá, né? Pra gente falar A um pouco gente mais fala. detalhado Tá também. tranquilo. Calma Próxima aí que eu live, tenho gente. Próxima que live. encerrar. Então, ó, um minutinho para Um encerrar. minuto? Agradecer o Roy, agradecer a presença de todo mundo. Em outubro Tamo vai ter junto. uma live, a última live, a live bônus. A gente vai falar um pouquinho de fobias, entra um pouquinho de medo e vamos dar uma pincelada aí em auto-hipnose. Então o Roy aí vai Show de falar com a bola. gente. 15, Certo? 20 minutinhos de bate-papo e uma auto-hipnose aí pra galera. Show de bola. Aí Legal? eu vou ver a datinha com ele e eu já posto aqui para Vamos ver. vocês. Certo? Show. Então, muito obrigado. Kim, brigadão, boa noite aí. Boa noite, galera. Obrigado por terem participado. Qualquer dúvida, manda aí pro Kim, manda pra mim. A gente vai ajudando vocês aí no que vocês precisarem. Show de bola. Então vejo todos vocês na quinta-feira às 6 da noite. Valeu! Até Um mais! abraço. Tchau, Tchau. tchau.